Aleluia. Abra vossas Bíblias lá em 1 Coríntios, capítulo 1. Glória a Deus. Vamos decorrer na palavra. Versículo 26. Todos acharam? Quem achou, dá um glória a Deus. Quem não achou, fala misericórdia. Todo mundo achou então, hein? Amém? Minha versão é King James, eu creio que é a mesma da televisão aqui. Amém? Vamos ler? Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor, por tudo, Senhor. Tu és santo, Pai. Obrigado, Senhor, Glória, por tudo que o Senhor fizeste até hoje, Pai. Até agora, Senhor, Glória, obrigado por cada irmão, Pai. Obrigado por cada irmão que está servindo, Senhor, Glória. Tu és santo, Tu és fiel, Pai. Tu és verdadeiro, majestoso, santo de céu. Adorado, exaltado. Obrigado. Amém? Vamos ler juntos? Irmãos, contemplai a vossa vocação, pois não foram convocados muitos sábios, de acordo com os critérios humanos, nem muitos poderosos, nem tampouco nobres. Pelo contrário, Deus escolheu justamente o que para o mundo é insensatez, para envergonhar os sábios. Escolheu precisamente o que o mundo julga fraco, para ridicularizar o que é forte. Ele escolheu o que do ponto de vista do mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, com o objetivo de que nenhuma pessoa se vanglorie perante a ele. Amém? Vamos ler o 26 de novo? Irmãos, fala, contemplai a vossa vocação, pois não foram convocados muitos sábios de acordo com os critérios humanos, nem muitos poderosos, nem tampouco nobres. Amém? Possas tomar um assento com o coração ligado em Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Espírito Santo de Deus, que a Tua presença venha sobre esse lugar, Senhor. Senhor, venha guiar o coração, Pai eterno, do Teu servo, Senhor da glória. Tudo que o Senhor tem falado, Cordeiro Santo, Pai eterno, nesse tempo agora, Pai eterno. Oh, Senhor, glória, tudo que o Senhor tem afunilado no meu íntimo, Pai eterno. Eu oro, Cordeiro Santo, traga a superfície, Pai. Guie meu coração de acordo com a Tua vontade, Pai eterno. Oh, seja conosco, Pai, essa noite. E tenha liberdade na Tua casa de oração, Pai. Alcance cada coração, Espírito Santo. E plante, Cordeiro Santo, tudo que o Senhor tem que plantar. Modifique tudo que o Senhor tem que modificar. Senhor da glória, Pai, que o solo, Pai eterno, seja arado, Cordeiro Santo, e a memória possa vir. Tudo que o Senhor já fizeste, o que nos traz esperança, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado, Jesus Cristo. Amém. Deus é bom. Como eu falei, já tem um tempo que eu não subo aqui. Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Espero que Ele me use conforme a vontade dEle. Baseado em todas as promessas, todas as revelações. Quero que cada pessoa recebe cada vaso. E a gente tem que entrar nessa casa aqui com entendimento. Baseado em uma preparação. Que Deus está forjando cada caráter, cada coração. Para algo muito maior. Muito mais sublime. Muito mais poderoso. Algo que a gente não consegue nem imaginar. Foi isso que Ele falou comigo quando Ele me alcançou. Ele falou que nem conseguia pensar na minha mente ainda a vontade dEle sobre minha vida. E é isso que de glória em glória a gente vai experimentando. Cada vez que a gente tem um toque da presença do Espírito Santo, uma testificação, um favor que a gente não merece,
para exercermos um plano, um propósito, para alcançarmos um desígnio ainda muito maior, onde obteremos recursos que vêm da parte dele, porque não somos nada. Isso vai cada vez mais alicerçando a nossa fé em quem ele é, em quem Jesus Cristo é. E essa fé que a gente tem que batalhar, em nossa consciência. Fala, minha consciência tem que estar alicerçada em Jesus Cristo. Quando batalhamos, entendemos o valor da nossa consciência, vamos olhar para dentro de si mesmo e começar a dividir as coisas. Entender que nossa consciência, baseada na experiência com a presença e toda a verdade que ela já conheceu, ela está a um grau superior. Isso testifica dia por dia, o nosso acordar, o nosso dormir, nossas atitudes. Realmente, de fato, se estamos no caminho correto, estamos sendo guiados pela paz. E quando algo vem roubar nossa paz, nossa consciência tem que acender um alerta. Porque é necessário a gente batalhar, perseverar. Quando tem um progresso na nossa consciência de quem Cristo é, a gente chega num lugar, num ponto almejado por Ele. É como se fosse uma estrutura e uma base que só tem retrocesso se a gente de fato decidir. Se a gente quiser voltar atrás. Então, ao decorrer da caminhada, Deus vai proporcionando esse entendimento para nós. Vai proporcionando essas chaves, as senhas, os segredos, os tesouros do reino dele. Para que reconhecermos quem de fato nós somos. Não somos o que olhamos no espelho. Quem de fato é essa pessoa que está sentado nessa cadeira, nesse banco. A pessoa, desde o visitante, ou aquele que está mais tempo. À medida, Deus vai revelando quem de fato nós somos. E vamos entendendo o porquê nascemos. O porquê estamos nessa terra. Qual é o propósito divino. Por que viemos do ventre materno da nossa mãe? Por que nosso coração bate dia por dia? Há um plano bem maior de tudo que a gente pode imaginar. O apóstolo Paulo, quando ele foi escolhido, chamado, o profeta Ananias falou, mas Senhor, ele é o que te persegue, persegue a tua igreja. Ele falou, eu vou ensinar o quanto que ele vai sofrer por mim. E Paulo é um instrumento, Saulo, escolhido em minhas mãos. Vamos entendendo que somos ferramentas, instrumentos, no reino de Deus, num corpo, membros um do outro, com um propósito ainda muito mais elevado do que a gente consegue pensar ou imaginar. Mas são muitas coisas que acontecem no decorrer do nosso dia, na rotina diária, muitas tribulações, dilemas. Foi assim que Faraó falou, coloque mais trabalho para o povo do Egito. Se eles querem adorar a Deus é porque não tem nada para fazer. Quando os faraós existem nesse mundo, cada vez está ficando mais difícil, mais trabalhoso. Mas temos que parar e refletir a condição de quem nós somos. Filhos de Deus, servos de Deus, instrumentos de Deus, corpo de um cabeça chamado Jesus Cristo, membros um do outro, de cada pessoa que está sentada aqui. Então cada pessoa tem um valor e pode ser agregado e ser usado para a sua vida. Quando você entende isso, você vai sofrer com o que sofre, e quando ele for promovido, você vai se alegrar com o que se alegram também. Entender de fato as dores do irmão, você também sofre, padece, porque nós somos uma família de Cristo, uma família espiritual. Olhe para o irmão que está ao seu lado. Essa é a sua família. A família verdadeira que vai passar a eternidade com você. Jesus Cristo falou, aqueles que ouvem e praticam a palavra do meu Pai, esses sim são minha mãe e meus irmãos. Você tem mãe aqui, tem irmãos, tem pais aqui. Tudo que seu irmão vence, Deus dá uma característica, uma habilidade, uma estrutura, para que ele possa ser usado por Cristo, em favor da sua vida. Aqui é um corpo de Cristo baseado em um fundamento lançado, apostólico aqui, que não começou aqui agora o propósito, o desígnio deste ministério, que eu creio que vai correr pelas nações. Mas sim, quando o jovenzinho recebeu uma palavra profética da missionária, com 16 anos de idade, e foi batizado, selado com o Espírito Santo. E ele começou a cavar um poço, e esse poço virou uma fonte, e essa fonte está aqui jorrando, que você tem acesso, quando você entrega e rende o seu coração. Você pode ter acesso. Quando a gente tem tido, economizando quanto tempo em nossa vida, quantas dores, sofrimento, mas é necessário essa mente ser mudada, porque fomos formados
e coisas que pessoas, você mesmo que foi para o deserto, venceu o deserto, herdou a terra prometida, onde emana leite e mel. Um conselho seu, uma chave, ela tem poder para mexer estruturas da alma do ser humano interligado nos cosmos, e pode trazer uma grande transição e libertação na vida de uma pessoa. É essa a responsabilidade que nossa consciência tem que herdar, através da posição que a gente tem que adquirir. É uma constância, é uma perseverança. Antigamente eu investia, e nós estamos aqui no investimento. Por isso que a verdadeira mentalidade que a gente tem que ter a longo prazo, uma jornada escolhida para estarmos com Deus até a vida eterna, onde não vamos parar de conhecer a Deus. Investimos nosso tempo, investimos nosso sacrifício, investimos nossos valores, nosso sangue, nosso suor. Quantas coisas a gente investimos para realmente, de fato, encontrar o lucro da presença do Senhor. E ao decorrer do tempo, essa visão de longo prazo, e a gente visa para o mundo natural, os grandes investidores, e tem estudos, as maiores altas e recurso, promoção e lucro realmente da carteira que ele montou, ele não tinha conseguido alcançar grandes lucros em poucos dias. Então ele estava anos alocado, posicionado, mas em poucos dias, se ele tivesse tirado o dinheiro, o valor dele investido, ele não tinha dado um grande crescimento. Assim é com a nossa vida espiritual. Nós temos que estar posicionado onde Deus nos chamou, lembrar do Evangelho dia por dia, quem de fato nós somos, e buscar a fé verdadeira em nossa consciência. Porque na hora certa, no ponto certo, no lugar exato, Ele vai trazer a provisão. E vamos entender que um dia é como 1000 anos como um dia. Ele pode trazer um grande aceleramento. Por isso que é uma preparação antes, no dia, na hora, quando seu coração está posicionado, e um pós, não para. Estamos sendo preparados. Estamos em Antioquia, adorando, buscando a conhecer o nosso Deus. Mas não podemos parar de conhecer. Temos que conhecer e prosseguir a conhecer. Fala para o seu irmão, tenho que conhecer e prosseguir a conhecer a Jesus Cristo. A irmã Jennifer, quando ela trouxe a palavra aqui, devocional, ela falou algo que estava no meu coração, eu creio que completa o que Deus está falando aqui essa noite. Que tudo já está pronto nas regiões celestiais. Tudo já está pronto que pertence à nossa vida. Mas como pai que espera a maturidade da consciência de uma criança até ele chegar a uma idade exata para entregar as bênçãos para o filho, a herança para o filho, assim é nosso Pai que está no céu. Ele está esperando minha e sua atitude. E o tempo, de fato, vai dizer a condição do nosso coração. O quanto de fato queremos nosso Deus. Porque tem os processos individuais e os processos coletivos. Estamos num processo coletivo, chegando a uma grande transição. Quem crê? Amém? Temos os processos individuais, desde o nosso acordar até o nosso dormir, onde moramos, onde nascemos, onde viemos, nosso trabalho, nossa família, nossa escola, faculdade, seja o que for. Deus usa tudo que está ao seu redor, tudo, para aperfeiçoar o caráter dele dentro da sua alma. Mas muitas vezes é muito difícil. Muitas vezes tem alma que é muito forte, conhece muita coisa, e Deus tem que quebrar essa alma, para que não haja nenhum vislumbre, nada que pertence a nós, porque a glória não é do homem, mas sim do Senhor. Por isso que o apóstolo Pedro fala, humilhai-vos debaixo da mão poderosa do Altíssimo, porque há um tempo certo que Ele vai te glorificar. Ele te glorifica quando nós estamos vazios de si mesmo. Nosso ego, ele cai, para a presença dele ele vem. E a presença dele, as dores dele, os fardos dele, é muito melhor que o nosso. É leve, é suave, não é penoso os mandamentos dele, mas sim, quando a gente guarda, a gente vai sendo aperfeiçoado no amor dele, que vai lançando todo fora, todo medo, sinônimos de esperança, que são as fortalezas, as ataduras, os protocolos, os cálculos que as trevas colocam, da forma da gente pensar, raciocinar, se expressar nessa terra. Deus vai começando a quebrar as estruturas, e de fato vamos conhecendo quem nós somos. Quem realmente de fato nós somos. Porque muitas vezes nosso espírito quer correr, mas a mente da nossa carne quer estagnar. As emoções, sentimentos, quer ficar parada. Mas Deus vai mudar tudo isso na sua vida. Porque Ele fala para Jeremias, só eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. São plano de paz e prosperidade. Deus quer você próspero, sua família próspera. A verdadeira prosperidade não é o valor que você tem, não é o recurso, isso também, mas é quem Ele tornou você,
quem está dentro do seu caráter, quem está dentro do seu coração. Isso é a verdadeira prosperidade. Ele pode te tirar de onde quiser, e te colocar em outro lugar, que você vai crescer nele, porque Ele é dono de tudo, e Ele confia, Ele quer te tornar confiável. Amém? Coloque título 3:5, por gentileza. Não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade, Ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo de Deus. Da glória a Deus. Essa palavra que me chama a atenção, e vira e mexe eu acabo meditando e parando nela, que é a regeneração. Que o significado dela eu não consigo pronunciar o nome aqui, mas é basicamente palingenesia, alguma coisa do tipo assim. Que é a mudança radical de mente para melhor, que o Espírito Santo proporcione em nossas vidas. Algo novo dá-se dentro do nosso interior. É voltar ao sentido original, que já existiu, mas de uma forma diferente. Não criado para ser imagem e semelhança do primeiro Adão, que nasceu para governar essa terra, mas do segundo Adão, reinarmos nas portas dos nossos adversários. Porque não estamos aqui sentados basicamente nessas cadeiras. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo em Efésios fala que Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez entronizar nas regiões celestiais à destra do Todo-Poderoso. Então nosso espírito, ele fala regiões, porque é necessário a gente subir e conquistarmos essas regiões no plural celestial. Onde tudo já está pronto, como a diaconisa falou, é necessário o nosso coração se render e se entregar. É a mudança de mente, baseado no tempo que a gente está vivendo, a proposta de Deus para com nossas vidas, tudo o que Ele já tem falado para a minha e para a sua vida, é uma batalha contínua e constante. A metamorfose, como fala Romanos capítulo 12, a transformação, não se amoldar aos padrões e costumes desse mundo, mas transformai-vos a vossa mente. Nossa mente, ela precisa passar por esse estágio de transformação, para entendermos que nós, de fato, temos muito mais que a gente imagina. Isso foi uma frase que o apóstolo trouxe aqui, que fiquei meditando bastante. Ele fala que duas coisas que me chamam a atenção. Nós temos que entender que temos muito mais que a gente imagina, mas também temos que entender que somos muito menos do que a gente acha que é. A humildade tem que estar operando a dependência do Espírito Santo de Deus. Mas Deus já te deu um depósito muito mais além do que você consegue imaginar. Por isso que em Mateus 10, Jesus Cristo fala para o discípulo, na hora que vocês forem colocados à prova, não se preocupe com o que irão falar, porque o Espírito Santo concederá cada palavra, acrescentará seus lábios, suas bocas. É o Espírito Santo através dos processos, através dos estágios. Desde quando você nasceu de novo, você está sendo preparado. Muitas vezes a gente não entende e quer sair desse ciclo, quer sair desse deserto, quer sair desse dilema da tribulação. Mas Ele está cooperando para o bem maior que Deus tem na sua vida. E quanto menos imaginar você investido, posicionado no tempo certo, pode vir um grande recurso na sua vida. A porção do Espírito Santo que tanto você almeja. Você vai transitar e seu caráter vai começar a ser transformado. Você vai receber uma dimensão de paz, irmãos. Hoje em dia, quem não quer não ter paz na vida? Quem não quer ter paz? É uma paz profunda que Deus concede dentro do nosso interior. Não é ausência de tribulação e dilema, mas transcende todo entendimento humano, tudo que a gente conhece, já viveu. As nossas decisões diárias de como reagir com as situações e os problemas. O Espírito Santo espera isso da gente. Se vamos olhar para o lado, porque é sempre dois caminhos. As bênçãos, a herança, a morte, a destruição, a maldição. São dois caminhos que Ele coloca diante de nós. E esses caminhos a gente tem que escolher dia após dia, para uma preparação muito maior em nossas vidas. Amém? Efésios 4, versículo 23. O apóstolo Paulo fala, se der para colocar a partir do versículo 22, por gentileza. 22. Se der para pôr na versão Almeida. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente,
apóstolo Paulo ele nos convida para uma ação que a gente tem que tomar, da velha natureza que a gente tem que despir, dia após dia dela. Dia após dia uma ação condizente a cada cristão, a cada filho de Deus aqui. É uma ação minha e sua. Tem coisas que muitas vezes não conseguimos, de uma hora para outra, exercer essa mudança, essa transformação. Mas tem coisas que Ele já nos deu graça e condição para tomarmos essa decisão. Já nos deu uma revelação, um fundamento na nossa consciência. Aí que vai crescendo a maturidade do cristão. De glória em glória, a imagem e semelhança que trata do caráter da alma, vamos sendo transformados. E baseado nessa revelação do Espírito Santo que trouxe a palavra e fundamentou dentro de você, através dos testes, das provas, testou sua fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus. E essa fé foi alicerçada, que ela é mais valiosa que o ouro e que a prata, que se corrompe. Mas Deus quer dar uma fé incorruptível. E quando essa fé vai crescendo na sua vida, Ele espera, Ele coloca a prova e novamente, o que é que você vai fazer? Ele espera que essas atitudes, você não trate realmente de fato como você se tratava no seu passado. Mas você tome novas decisões daqui para frente. É por isso que Deus chama corações escolhidos para transformar caráteres. Caráteres condiz a fé, a autoridade. Está dentro do nosso caráter, a nossa personalidade. Onde a gente vencemos, que vamos ajudar outras pessoas a vencer. É os espíritos familiares, geracionais, de quantos antepassados foi roubada a nossa herança. Mas que não for herdado lá atrás, Deus te dá uma oportunidade para você lutar, invadir as regiões celestiais e herdar o que é seu por direito. E vencer essas fortalezas geracionais, para que você coloque um domínio dentro da sua família, porque Deus está esperando isso de você. Ele quer tornar você uma ponte, uma porta de salvação. Mas você primeiro tem que passar nas dimensões da sua alma, essa porta estreita, que infelizmente poucos passam. Poucos decidem passar da porta estreita, porque estreita muito para a nossa carne, é um funil que ela vai entrando e vai saindo tudo que é velho. E Deus quer deixar só um novo homem dentro de você. E cada vez que o novo homem é aperfeiçoado, na vertical você cresce e encontra mais da presença. Ele vai dando uma oportunidade para você se encontrar com a sua alma. Sua alma vai cada vez mais encontrando regozijo, prazer na presença do Senhor. E o que era difícil lá atrás vai te tornando prazeroso, glorioso. Vamos encontrar o que Davi fala em Salmos 42, assim como a corça anseia por águas. Minha alma tem sede de ti, da presença do Deus vivo. Essa sede da nossa alma, que a gente tem que entender que Deus vai transformar o nosso caráter, a nossa personalidade. Porque nem sempre a gente acorda com o pé direito no espírito, querendo buscar. Muitas vezes a gente acorda com fardo na nossa alma. Mas à medida que a gente vai vencendo, o acesso vai sendo mais rápido. A presença, a dimensão do amor, da glória, da alegria, da paz, da justiça. É isso que a gente tem que crer. Porque a perseverança vai fazer nós conquistarmos a nossa própria alma, que diz Lucas. Nós conquistamos nós mesmos, que foi roubado lá atrás, desde o nosso nascimento, nossa geração, através das atitudes. Mas Deus, Ele pode utilizar suas maiores dores e transformar sua maior autoridade nessa terra, sua maior força e fortaleza. Mas temos que entender que nossa consciência tem que estar alicerçada na verdade. Um dia o pastor Jadson, ele trouxe uma mensagem aqui, e ele falou algo que interessante, que eu fiquei cravado com isso. Ele falou que muitas vezes lá atrás, ele já pensou em existir, eu creio que todo cristão, filho de Deus, servo, ministro, passa esses dilemas na alma em si. Mas pela consciência que ele já tinha adquirido por fé na verdade, mesmo o pensamento de existência não conseguia ser exercido, por causa daquela maturidade que ele já tinha conhecido na consciência dele. Já tinha um grande progresso. O grande progresso que a gente tem que entender, que a gente tem que buscar. E vamos vencendo essas barreiras, essas muralhas, esses dilemas da nossa alma, os bloqueios, as iniquidades vão sendo arrancadas. Hebreus capítulo 6, coloca por gentileza, versículo 1. Por isso, deixando os sedimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento das obras mortas e da fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isto faremos se Deus o permitir, porque é impossível que já uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo.
e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quando a eles de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem a vitupério. Esse versículo aqui fala de uma pessoa que alcançou um grande nível com Deus, da presença, que realmente não tem mais arrependimento porque teve uma decisão consciente de pecar e abandonar Jesus Cristo. E é isso que eu acabei de falar aqui. À medida que a gente vai progredindo, a gente vai entendendo que ele já é um caráter, uma estrutura formada em Cristo, que o próprio Espírito Santo pode concordar com as nossas decisões, como concordou com as decisões dos apóstolos. O próprio Espírito do Senhor concordava com o que os apóstolos estavam fazendo, realizando, por causa da consciência formada e dos processos que eles passaram com Deus, o Mestre, os processos de transições, libertações, purificação, santificação. O que já tinha na consciência deles era profundo, e eles podiam decidir. É isso que Deus quer que a gente entenda. Por que Deus chegou no nível que ele chegou, Moisés chegou no nível que ele foi testado tão profundamente com Deus, e Deus escutou um conselho de um pequeno homem, um servo, um ministro, mas Deus, o que irão falar? Teu povo tu tiraste do Egito, vai fazer morrer no deserto? E Deus escutou Moisés porque estava se testando, mas sabia que já estava na consciência dele. E é isso que Deus faz comigo e com a sua vida. O que ele já fez na sua consciência, ele vai te testar para saber qual decisão você vai tomar. Porque quando a tempestade vem, são duas pessoas, são dois estágios, ciclos, duas dimensões que a gente pode visualizar. Uns que estão esperando a tempestade, a chuva e dão glória porque a colheita está vindo. E outros que só murmuram, reclamam. Não sejamos daqueles que murmuram, mas agradece e glorifica o nome do nosso Deus. Amém? Provérbio 4, versículo 7. Por gentileza. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Emprega tudo o que possuis na aquisição do entendimento da glória de Deus. Provérbios, lá no início do capítulo 1, fala que a sabedoria proclama na altas suas praças. Não sei a exatidão desse versículo, mas ela convida ao arrependimento. Mas muitos não escutaram a sabedoria, e fala com essa primeira letra maiúscula, quer dizer o próprio Senhor, convidando a gente. Em cada estágio da nossa vida, Deus vai expor coisas, condições da nossa alma, e vai trazer um convite dentro do íntimo do nosso coração. O salmista Davi, que tinha uma iniquidade na geração dele, com a prostituta Raabe, que ele caiu com Batseba, lá no Salmo 51, o salmo de quebrantamento, de arrependimento ali, ele fala: Senhor, no meu íntimo, tu mostra a tua sabedoria. Essa sabedoria que Deus quer mostrar a cada ciclo em nossas vidas, cada experiência, a sabedoria de Deus não é a sabedoria do homem. A sabedoria de Deus muitas vezes vai levar em lugares que a gente não quer estar, processos que a gente não quer passar, dilemas que a gente, meu Deus, o que está acontecendo? Mas Deus está te amadurecendo, está te quebrando, está te espreitando, está te levando para a casa do oleiro. E a casa do oleiro a gente tem que entender que é o maior ambiente de negociação para o nosso futuro, onde negociamos com o nosso Deus, nosso chefe, aquele que a gente investe todos os dias o nosso coração para Ele. E Ele nos leva para nos dar sabedoria, a sabedoria dEle vai nos levar para a casa do oleiro. E através da sabedoria a gente tem que aplicar tudo para adquirir um fundamento, um entendimento. Porque é o entendimento que vai nos trazer a libertação. É o entendimento que vai nos trazer a transição. É o entendimento que nos vai dar acesso. É o entendimento, são alicerces dentro do nosso caráter. Por isso que o apóstolo Paulo ora para a igreja de Efésios, fala: ora que deu o espírito de sabedoria e revelação, em pleno conhecimento de quem tu és. O espírito de sabedoria, ele vem primeiro, Deus vai agregar a sabedoria dele dentro de você. A sabedoria dele vai estar na sua consciência, vai estar no seu caráter, todo modo de agir, se expressar, falar. Coisas que você muitas vezes fazia no seu passado, muitas vezes você transita, você, meu Deus, mudei, não tem mais essa atitude, não tem mais dor, tem uma paz dentro de mim. É isso que Deus quer que você reconheça, essa nova mentalidade, porque você transita, você tem que transitar também com a sua mente, para que ela não roube o processo dentro de Deus da sua vida, porque Deus quer levar você para frente, mas muitas vezes somente, como eu falei, quer deixar você estagnado, quer deixar você parado. E é isso que a gente tem que confrontar, não aceitar, entender que nossa carne é nossa inimiga, temos que levar ela para a escravidão. Ela tem que ser nossa escrava, ela tem que ser
nosso escravo está sujeito. Por isso que o apóstolo Paulo fala: não luto como alguém que dá soco no ar, mas esmurro o meu próprio corpo, minha própria carne, tendo fazendo para os outros, eu mesmo não seja reprovado. Porque muitas vezes tem grande bênção você ser usado por Deus, você fazer pelo Senhor. Passa a unção, passa a presença do Senhor, passa os dons, tem uma gratificação, isso é maravilhoso, isso é bom. Mas podemos tropeçar, podemos ser reprovados. Por isso que o mais importante do que fazer é ser. Fala para o seu irmão: o mais importante do que fazer é me tornar, é ser, estar com caráter transformado e aperfeiçoado. Porque quando Ele te coloca no ponto, a exatidão por Ele, aí Ele pode depositar as bênçãos, aí Ele pode derramar as unções, pode dar os dons, a glória, a riqueza, as provisões, tudo que se remete a teu chamado, teu propósito, teu desígnio nessa terra. Ele pode dar inteligência, sabedoria, Ele pode tocar cada área vital da sua família, da sua vida, e transitar, transformar, porque você está preparado para ser um portador da presença e glorificar o nome dEle, não o seu mesmo, mas seu ego vai estar vazio para a glória dEle estar cheia, no seu espírito. É isso que a gente tem que entender. Porque acordamos, vivemos, respiramos. O porquê batalhamos, nos movendo. O porquê estamos fazendo nesses tempos trabalhosos, como o Paulo fala para Timóteo. Difíceis com o nosso tempo, como foi pregado na mensagem passada. Algo que não volta. Onde estamos depositando a moeda do tempo? Ao nosso acordar, ao nosso dormir. O que estamos fazendo com a nossa vida, com o nosso coração, com a nossa mente, nossos pensamentos, nossas ações diárias? Quais são as atitudes? Deus está em todo momento mais perto do que a gente imagina. A palavra dEle está nos nossos lábios, no nosso coração. Ele quer aperfeiçoar a palavra dEle dentro do seu caráter. Porque é só a verdade que liberta, que transforma. Apóstolo João, em 1 João 5, fala que há 3 que testifica no céu: o Pai, a palavra e o Espírito Santo de Deus. E esse que testifica no céu a palavra, Ele quer fazer morada dentro de você. O Verbo encarnado, a presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque quando mais alicerce, fundamento, você recebe, edifica a si mesmo, você ora, edifica sua santina fé, usando os dons, a oração, a busca, regando a semente, o que foi plantado no seu coração. Mas você vai crescendo. E Ele não quer que você se torne sua casa, mas no tempo certo que você seja um edifício espiritual para Ele, para que você possa ser usado. Mas edifício tem que estar muito vazio de si mesmo, tem que ter muita abnegação, para que a lei espiritual, dando o que se recebe, perdendo o que se ganha, possa estar totalmente na nossa consciência. E vamos entender que temos tudo, mas não temos nada, que só a presença dEle que importa, é só a glória, só um toque da presença dEle. Você pode passar tribulações, dilema na sua vida, você pode passar meses, ciclos de guerra, mas um toque da presença dEle faz você esquecer tudo lá para trás, faz você esquecer todas as coisas. E é isso que o apóstolo Paulo fala: aqueles que a crescer, chegar à maturidade, ele fala: esquecer das coisas para trás, ficar e avançar as coisas que estão adiante de nós. Porque a sabedoria vai nos levar para o processo difícil, para quebrantamento e libertação da nossa alma. Mas Ele vai trazer a revelação da presença dEle, para fazer morada dentro do nosso coração. E essa luz, através do preço que você paga, o sacrifício, você dá valor e não vai entregar ela de qualquer maneira, com as propostas das trevas diariamente que a gente recebe, dia por dia sendo tentado na nossa condição natural. Amém? O tipo de fundamento que recebi na vida vai dizer o tipo de sabedoria que vou carregar. Coloca Tiago capítulo 3, versículo 14, por gentileza. Mas se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Da glória a Deus. Tiago, ele dá 2 exemplos de sabedoria.
E o tipo de fundamento que a gente recebe desde o nosso nascimento, baseado na cultura, a escola onde você estuda, vai dizer o tipo de sabedoria que você vai ter. Se é a sabedoria divina do alto, que é o que Deus quer nos levar a gente a herdar, dentro da gente, a aperfeiçoar o nosso caráter e nossa consciência, ou a sabedoria desse mundo. E nesse mundo tem vários tipos de sabedoria também, onde você vai chegar, e Provérbios fala bastante sobre a sabedoria. E é isso que a gente tem que entender. A sabedoria, de fato, que a gente adquire nesse mundo, muitas vezes sabedoria até boa, conhecimento bom, valoroso, mas se não tiver debaixo de uma total rendição e submissão a Deus, Ele vai ter que mexer nessa estrutura que está dentro de você. E você vai conseguindo fazer a separação, por isso que a palavra ela é viva e eficaz, ela transpassa e divide o alma do espírito, o homem natural, do homem espiritual, e cada vez mais você vai conhecendo o seu espírito, e vai fazendo divisão dentro de você, vai modificando o seu caráter. E essa sabedoria humana, que é animal e diabólica, fala que é racional, nossa razão, e a mente da carne é inimiga de Deus, porque não consegue obedecer a lei da graça, a lei de Deus. E essa sabedoria que Deus quer expelir da nossa alma, Ele quer tirar da nossa alma, ela é diabólica. Ele pode até ter um valor, você pode até ter um valor nobre dentro do seu caráter, mas se não tiver santificado, Ele vai ter que muitas vezes pedir a força da sua alma, do seu caráter e personalidade. E depois que você for quebrado e tiver colocado na posição, no ponto que Ele almeja, Ele pode devolver, mas de uma forma santificada, para uso e benefício do reino dEle. É isso que a gente tem que entender. Podemos ganhar muitas coisas com as nossas mãos, mas não vamos ter a alegria que vem do Espírito Santo. Jesus Cristo fala um versículo que Ele fala que dá a alegria dEle para a gente, para que tenhamos a alegria dEle e a nossa alegria também seja completa. Então a gente tem alegria nos prazeres desse mundo, mas ela não completa se a gente não tiver a alegria do Senhor. A alegria mais completa que a gente pode ter quando a gente está no centro desígnio da vontade dEle é a verdadeira satisfação de vida, aquela paz e a certeza de que a gente está cumprindo o nosso propósito. Dependente de quem está te vendo ou não te vendo, talvez você pode estar correndo, mas você está isolado, no monte, no quarto, mas você, seu espírito, ele está sendo aperfeiçoado, tratado, onde a fumaça te esconde. A música foi contada aqui. Mas só a presença te vê. Ele vê todos os seus dias, seus pensamentos. Antes de chegar, que fala o salmista 139, Davi. Ele já conhece as palavras proferidas, já conhece seu coração, a intenção. E é isso que está dentro do seu interior, que Ele quer modificar, colocar a sabedoria dEle, para que suas palavras elas venham com poder, unção, glória, você seja mais objetivo. E a estrutura do seu caráter, ela tem uma grande influência. Do mais simples ao mais complexo, Ele pode te usar. Mas ela pode ter um poder de transformação, porque Ele te lapidou no deserto e foi transformado. Você sujeitou a Ele, você não esqueceu do seu Deus. Você buscou o seu Pai, você buscou o seu Criador, e Ele está te vendo dia por dia. Ele te olha todos os dias. Oh, obrigado, Espírito Santo. Tu és santo, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Isso que Ele requer, irmão, da minha e da sua vida, é a vida seguindo o Espírito Santo, gerados com o caráter aprovado de Cristo. A luz que está na alma dele, Ele quer transferir para a sua alma. Ele quer te dar tudo, mas queremos entender, temos que entender que temos nos esvaziar, temos que cair. Ele vai testar você dia por dia para te dar uma estrutura dessa. E a sabedoria divina vai vir sobre o seu coração. Obrigado, Espírito Santo de Deus. E vai chegar um tempo da sua jornada, da sua vida, que a gente vai conseguir adquirir riquezas. Isso aprendi bastante nessa casa, aqui, e nossa consciência vai entrando num grau de posicionamento
e alta análise de si mesmo. E os processos que antigamente fariam tanta dor, tanto sofrimento, tanta dificuldade, tanta angústia, assolação, você vai olhar para dentro de si e Ele vai querer que você olhe o quanto você já mudou e o quanto você ainda precisa transformar. E a humildade já vai estar alicerçada dentro de você, porque você vai reconhecer suas limitações, sua fraqueza, que o poder dEle se aperfeiçoa nisso, na sua fraqueza, porque o favor divino que vem por fé, para que ninguém se glorie em si mesmo, que não merecemos, é isso que já nos basta. E Ele só cresce à medida que a gente conhece Ele. O favor só cresce à medida que a gente confia e segue o Espírito Santo de Deus. A paz que transcende todo entendimento humano só cresce através disso, através do caminho da verdade que nos liberta, da vida do Pai que está no coração dEle. E é isso que Ele quer que a gente entenda. E nossa consciência, dê valor à sua consciência, dê valor ao seu coração. Tome suas decisões baseadas nisso. Não se precipite. Que um dos maus que as trevas tentam com várias e várias questões é trazer ansiedade e preocupação demasiada, que é um pecado que a gente muitas vezes não entende. Se levanta tanto problema, tanta tribulação. Mas o apóstolo Paulo fala: não andem ansiosos por coisa alguma. Colocar as petições diante do Altíssimo, para que Ele dê a paz dEle que transcende tudo, em nosso espírito, coração, nossa alma. Ainda tem uma consequência, uma sentença que o apóstolo Pedro fala, que é um leão, Satanás, ruge como um leão ao nosso derredor, esperando alguém para tragar. Mas antes fala da ansiedade, e Satanás coloca ansiedade e preocupação, para justamente começar a ação sutil ou da mais complexa dentro da nossa alma, nossa personalidade. Para exercer o ministério de matar, roubar, destruir, porque o salário do pecado é a morte. Ele quer que você peque, pratique a iniquidade para a morte entrar, para depois Ele começar a retirar o que Deus já colocou dentro de você. E é isso que a gente tem que entender e lutar contra isso. Os pensamentos não são normais, os dias não são normais. Tudo tem uma primazia que começou no mundo espiritual. Por isso que o apóstolo Paulo fala: santificai-vos. O espírito, a alma e o corpo. Ele traz inversão de valores que esse mundo tenta buscar. Primeiro o corpo, mas primeiro a gente tem que santificar o nosso espírito, para ele transcender para a nossa alma. E depois Deus começar a verdadeira restauração e a santificação do nosso corpo, nossa mente, para que ela seja usada como uma mente espiritual treinada a favor do reino dEle. Não como nossa inimiga, mas como nossa amiga escravizada, sujeita. E à medida que ela começar a querer gritar, vamos ter um fundamento em nossa consciência. Opa, leva ela para o matadouro. Como ovelha muda, somos levados todo dia ao matadouro por amor a Ele. Todo dia, Ele como seu pastor, você é o aprisco dEle, Ele quer matar um pouquinho de você. Mas a morte dEle para a nossa carne é ruim. Nunca vai ser fácil, irmãos. Eu escutei isso do nosso líder. Nunca vai ser fácil. E quem falar que é fácil, um dia está mentindo, independente do grau, da glória que ele já alcançou. Porque temos uma luta. E 2 Coríntios capítulo 5 fala: enquanto estivermos nessa habitação terrena, gememos e almejando ser revestido com a habitação celestial. Sempre vamos ter dores, dilemas na nossa alma, vamos gemer. Mas cada vez Ele vai dando uma habilidade e vai se tornando cada vez mais prazeroso, regozijo. Você vai encontrando o gozo da glória do Espírito Santo de Deus, os manjares de quem Ele é, a fartura da ceia e a mesa preparada para os filhos, através dos processos e o pão da vida que desce do céu, que te leva às libertações cotidianas. Você decide onde você quer chegar. O que Ele já falou para você, o que Ele já trouxe como revelação, baseado no seu amanhã, no seu depois. Luta conforme isso. Porque quando você dá vazão, como Moisés deu vazão, a visão que ele teve, e Deus viu que ele olhou e observou aquela visão, ele foi chegar mais para perto. E eu fiquei meditando nisso um dia. Moisés era um homem cheio de intenção, grande testemunho, exemplo de fé, de mansidão, sujeição a Deus. Mas tinha uma intenção boa e queria no tempo errado
tirar o povo dele do Egito, assassinou um egípcio. E o povo rejeitou ele. Mas tinha uma intenção boa. Então não é a intenção que a gente manifesta em si, mas a preparação do nosso caráter. Teve que ser levado para o deserto. E mesmo com a intenção boa, por que Moisés, naquele tempo, naquela hora, naquele exato momento, querendo tirar o povo e ajudar o povo dele, não foi chamado? Porque ele não estava preparado para uma coisa. Uma das coisas primordiais do Evangelho, que é tirar a sandália dos pés. Ele não estava preparado ainda para sujeitar a Deus no ponto que Deus desejava. De tirar a sandália e pisar a terra santa, onde não tem glória de homens, mas sim a glória do Altíssimo apenas. Um dia eu estava em oração, experiências, e vencendo muitos dilemas da minha alma, muitas lutas que vêm sendo expostas. Até comentei com o bispo, passando luta de tudo que é lado. E um dia eu chamei minha esposa para orar, Deus trouxe a revelação, a visão. Eu dentro de uma embarcaçãozinha, representando o meu destino, meu chamado, desígnio. E nisso vinha ondas gigantes, maiores que o barco, que quebrava. Mas Deus revelou que tinha uma pessoa dentro do barco. E muitas vezes a gente não entende quem está dentro do nosso barco, sendo construído para entrar sob o dilúvio dessa geração. Naquele momento também me viu, eu com espada e com leme, querendo eu mesmo direcionar, tomar minhas próprias decisões. E é por isso que eu estava sofrendo guerra, e aquelas ondas representavam a minha alma. E eu querendo enficar a espada dentro daquelas ondas, que representava a minha alma, estava me autoflagelando, e não deixando o que estava no barco direcionar o meu curso, a minha vida, para que aquilo ali seja removido na minha vida. Falo para vocês, irmãos, doído é começar da maneira correta, reconhecimento na horizontal pelos homens. Doído é. Tem muitas pessoas que estão correndo em grandes lugares, alcançando, porque hoje está fácil, é tudo rápido. Você enche rápido, esvazia rápido. Mas o verdadeiro começar pelo Espírito Santo de Deus, será que aquelas pessoas começaram da maneira correta? E se elas quiserem um dia não receber aquela palavra do Senhor, apartai-vos de mim, elas têm que parar e refletir, onde elas deixarem abandonar o primeiro amor, a inocência como de criança, e a rendição de todo o coração, a presença do Espírito Santo de Deus. Não é fácil, mas doído é. Fácil é você começar da maneira correta. Comece da maneira correta. Não tente avançar um processo, está além do seu alcance. A fé que Deus já te deu, na sua consciência Ele espera que você exerça isso, mas dê um passo extrapolado. Não lute contra você mesmo, para que a gente não tropece. É muito sério. Hoje eu acordei com a palavra, nem sabia que eu estaria aqui hoje aqui. E essa palavra foi a segunda vez que veio o nome de um país para mim. Um país que muitas vezes eu nem conhecia a cultura. E veio o nome desse país, e eu fui olhar a cultura desse país, fui dar uma olhada nele. Mas a primeira vez eu só acordei com esse nome do país e não entendi muito bem. Hoje eu acordei novamente com esse nome desse país. E depois eu recebi uma palavra que veio dentro do meu interior, falando estrutura. Estrutura. É o que Deus está fazendo comigo e com você nessa casa de oração. Dando estrutura para você, para ver se eu suportar. Tudo que a gente recebe, tem uma guerra por trás. Temos que entender se estamos capazes ou não de suportar. Que quando a gente entende a oração que Jesus Cristo deu aos discípulos, do Pai nosso, Emmanuel, de todos nós que estão aqui, que está no céu, lá no final ele fala, não me deixe cair em tentação. Deus não vai dar nada mais além que vai te deixar você cair em tentação. Por isso que ele dá uma palavra em Salmo, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do vosso coração. Em Jeremias fala, o coração do homem é enganoso, sem o Espírito Santo o nosso coração é enganoso. E se a medida de transição da porção do coração de Deus dentro do nosso coração, tem certos enganos que precisam ser retirados. Por isso que o deleite cotidiano na presença do Senhor, Ele vai alinhar os valores dentro do nosso caráter,
para que quando Ele entregar as bênçãos baseadas na estrutura formada dentro de você, isso não se afaste do seu Deus, mas seja uma solidificação para você glorificar e uma catalisação, impulsionamento para você avançar ainda mais forte. Porque tem muitos que recebem a bênção, mas esquece do doador dela. Foi isso que Deus testou Moisés. Minha presença não vai com você, Moisés, mas vou te dar tudo. Sim ou não? Não quero. Quem encontra o valor da presença, entende que nada mais satisfaz nessa vida do que a pessoa do Espírito Santo de Deus. Que a presença bendita, que transforma, tange nossas emoções, sentimento, muda nosso caráter. Ele é santo, o atributo divino dele é a glória, a santidade. Os caminhos que ele levou para Moisés, mas antes levou a fenda da rocha. Nossa carne tem que ser levado para a fenda da rocha eterna, que é Jesus Cristo. Temos que se prestar a Jesus Cristo para conhecermos o atributo divino, a santidade do Altíssimo. A proteção, as bênçãos, a inteligência está na santidade. Em quem Ele é santo. Santo, os anjos veem a glória e adoram o santo, dia e noite sem parar. É os altos louvores de quem Deus é. Ele habita nisso. Ele habita com de coração contrito e quebrantado, com de espírito humilde. Hebreus 12 fala: aceitai a circunstância da vida como disciplina do Senhor. Ele disciplina quem Ele ama. Ele te ama e manifesta o ciúme e o zelo dele sobre mim e sua vida. E as circunstâncias, tribulações, dilema da vida é um chicoteio para a nossa carne. É uma disciplina do Senhor. É uma disciplina para a gente aprender com Ele, que é manso e humilde de coração. Encontrarmos verdadeiro descanso, não da provisão terrena, mas da provisão celestial. Por fé, revelação e confiança de quem Ele é. Ele vai fazer o maná, o pão da vida, descer do céu. E vai edificar sua fé no caráter dEle, em quem Ele é. E sua consciência vai estar baseada em quem é a verdade. Jesus Cristo, da glória a Deus. E vai chegando um estágio da nossa vida que a gente vai entendendo através dos processos de discernimento de nós mesmos. E áreas que a gente muitas vezes estava sendo vítima. Ele vai trazendo revelação e entendimento para nos colocar numa posição para que venhamos contra-atacar. Apóstolo Pedro fala: não estranho o fogo que surge sobre vós, é para aperfeiçoar a sua fé, mais valiosa que ouro a prata. Ele fala também que a gente sofre por um demasiado tempo, curto período, mas depois Ele nos alicerce firmes, alicerce na rocha eterna. Primeiro a gente começa como vítima. Muitas coisas são vítimas da nossa alma. Os processos que muitas vezes é camuflado, esse ciclo passado, Ele vai tirar a tampa para você começar a enxergar de uma forma o que de fato está na alma do ser humano, que precisa ser transformado, transitado. Por isso que os dilemas, a disciplina, muitas vezes não é para mudar a circunstância. Isso também é glorioso. Mas temos que entender que Ele quer que a gente se enxergue para si próprio. E quando a gente colocar diante dEle, vamos reconhecer o benefício do que é o reino de Deus. E a palavra que Ele faz infinitamente mais do que conseguimos pedir ou pensar, segundo o poder dEle que opera em nós. Ele vai fazer infinitamente mais. Não só em nós, mas depois que Ele fizer em nós, você tiver estrutura, Ele pode fazer através de você. Primeira onda, período de tentação no deserto. Você buscar a presença, conhecer quem o Deus é. Ele te prova, te testa. Você dá mais do caráter divino, para depois Ele dar do que Ele faz, do poder do Espírito Santo de Deus, para que Ele pudesse trabalhar através da característica que Ele colocou dentro da sua alma, da sua personalidade, no seu modo de pensar, raciocinar, falar com as pessoas, agir. E muitas vezes não só falar, porque a atitude muitas vezes fala mais que 1000 palavras. A sua posição de se calar, isso é uma bomba contra o inferno. É uma bomba contra o inferno. Teve um dia que eu estava em casa, passando um dilema, uma tribulação, até comentei com o bispo. Eu fui orar e naquele momento ali, eu vi na minha casa, minha família, e estava uma agitação, estava muita coisa, criança, isso, aquilo. E veio uma palavra, processamento. E eu, meu Deus do céu, fiquei atento. Deus quer me processar, trazer um processamento dentro de mim. E se levantou um dilema, uma tribulação, e eu falei algo que eu não devia. Essa pequena palavra que eu falei, porque Deus já tinha me dado a minha consciência, que Ele tinha me mudado.
aquilo ali, em vez de ajudar, tornou uma coisa muito pior. Veio um fardo desnecessário. Veio um fardo, um jugo pesado desnecessário. Que foi difícil tirar aquele fardo ali. Tive que ir para o monte, te buscar Deus, até que Ele foi renovando depois a paz. Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Ele vai te dando mais habilidade, como agir e não agir, o que falar ou não falar, o que fazer e o que não fazer. Tudo é um teste, fala meu irmão, tudo é um teste. Tudo é uma prova. Estamos numa prova, num teste. Você está sentado aqui, mas Ele está te testando. Você está no seu trabalho, mas Ele está te testando. Você está com a sua família, Ele está te testando. Ele está aplicando a prova, você muitas vezes nem está enxergando que é uma prova, aquilo ali. Ele quer que você marque a alternativa correta. Tem várias inúmeras alternativas que vão te levar para muitos e muitos caminhos, mas uma alternativa correta que vai te levar à salvação da sua alma. Esse é o objetivo final da fé que tem que se alicerçar na sua consciência. É a salvação de todo o vosso ser. Uma palavra que o apóstolo trouxe aqui, que eu fiquei meditando. E eu creio que o corpo em si, alinhado à cabeça, baseado nos processos, dilemas. Estava até conversando com o bispo Douglas esses dias, conversando sobre o apóstolo Paulo. E creio que tudo que ele escreveu ali, o bispo comentou, até as condenações, é porque ele sofreu muita condenação. O Espírito Santo tinha quando tirar da consciência dele. E tudo que o ministério viveu, o homem, as pessoas, como eu falei para você, membros um do corpo, um do outro, é para um propósito específico, para que a gente seja aprovado. Eu creio que tudo que foi passado no ano de 2023 até o dia de hoje, dos ministros da casa, dos homens de Deus, você que está sentado me escutando aí, e você passou, aprovou, tem uma bênção, dê essa bênção para o seu irmão. Pai, o amor de Cristo foi revelado dentro do seu coração, dê essa bênção para mim também. Eu quero receber essa bênção sua, que Deus depositou dentro de você, do seu caráter. E através desses processos, trouxe um versículo, uma palavra que eu fiquei meditando bastante. Não sei se tem muito tempo, eu acho que não, que ele falou que uma das maiores riquezas que o ser humano pode adquirir nessa terra é a riqueza do reconhecimento das suas próprias fraquezas. É você olhar para dentro de si e reconhecer que você é fraco. E entender que você tem que levantar muralhas nessa área ali. E através dos processos, Deus quer que você adquire essa riqueza na sua consciência. Mas só vem através de humildade, de dependência e rendição. Como eu falei e foi falado aqui na escola de unção, que escola maravilhosa. Que o mais importante de fazer é você se tornar, é você ser. Você ter a característica dentro do seu caráter de quem Cristo é. E quem Ele é, você vai ser, você vai fazer. E depois você vai realizar. É isso que Ele quer que a gente encontre dentro do nosso coração. Essa riqueza tem que estar dentro da nossa consciência. As transições e as mudanças vão ser cada vez mais rápido. Porque o ministério, o apóstolo, os ministros aqui, transita tão rápido. Por causa dessa riqueza de reconhecimento si próprio. Deus me ensina, me muda, transforma. Eis-me aqui. Muitas vezes quer fazer, muitas vezes não estando preparado, estruturado. Mas Deus fala que antes de tirar um cisco, tem que tirar a trava do olho. E mesmo quando a trava foi tirada do olho, o porte, a rendição, a dependência do Espírito Santo tem que estar ali. Para o que foi liberto, podemos ajudar nosso irmão. Não baseado na justiça própria, mas sim a justiça divina. Que as palavras dele não julgam. Ele não julga, mas as palavras dele julgarão no dia do juízo. E a palavra que foi aperfeiçoada dentro do seu caráter, o fundamento que você está recebendo aqui, o fundamento que Deus está te revelando, está te alicerçando, você está praticando, você está construindo sua casa, seu templo, na rocha. Isso vai favorecer o seu futuro e seu amanhã. Isso vai favorecer o que Ele vai te dar nessa terra. Isso vai favorecer tudo que você necessita nessa vida. Amém? Apóstolo Paulo, ele fala para o discípulo dele, Timóteo, 2 vezes para ele, se eu não me engano foi 2 ou 3 vezes, para ele combater, baseado nas palavras proferidas. 2 Timóteo, se eu não me engano, ele fala baseado em posição de mão do próprio apóstolo Paulo. O combate da fé, baseado nas palavras proféticas, ministradas sobre o Timóteo. Um jovem, que para o apóstolo Paulo falar para ele que Deus não nos deu um espírito de medo, mas sim de amor, equilíbrio, ousadia.
Ele devia estar com o dilema na alma dele. Ele falou, desperta o dom, aviva o dom que há em ti. É uma ação que a gente tem que tomar baseado no que Deus já fez dentro da nossa vida. E lutar, combater mediante ela. E quando a gente dá vazão a isso, tem uma vida por trás. Deus fala para Ezequiel, pode sim esse vale de ossos secos você viver, só tu sabes, Senhor. Profetiza, filho do homem. Onde vem a profecia, que é o Espírito, o testemunho de Jesus Cristo, o Espírito da profecia, a própria vida possa vir dentro da gente. O apóstolo Paulo fala, crie, por isso falei, por isso profetizei. Quando a gente dá vazão e aceitação, e Ele espera a condição do nosso coração, Isaías 55 fala que as palavras dele não vêm vazias, como a chuva, a neve, desce, cumpre seu propósito. Assim são as palavras dele. Vai cumprir o propósito na sua vida. A gente tem que agarrar isso e combater mediante elas. Que tem uma provisão, uma unção para te capacitar. Ele capacita quem Ele chama. Mas os processos da vida a gente tem que entender. Qual é o plano de Deus porque eu estou aqui? Qual é o plano de Deus porque eu estou nesse emprego que está difícil? Qual é o plano de Deus que eu nasci nessa família, nesse bairro? Quando vamos encontrando o plano de Deus, Ele vai revelando os propósitos dEle. E a unção está no propósito. E de propósito em propósito, plano em plano, Ele vai nos levando. Cada vez mais as pistas vão direcionando ao desígnio que Ele tem em nossas vidas. E o desígnio é toda a provisão necessária que Ele tem para nós. Como a irmã Jenny falou, tudo já está pronto. Ele está esperando a minha e a sua posição de coração da glória de Deus. Davi, um pastor de ovelhas, recebeu a revelação, foi ungido pelo Espírito Santo. Aos olhos humanos do profeta Samuel, foi exortado por Deus. Samuel não olha como o homem vê. O homem se olha segundo a aparência. E Eclesiastes fala que tudo é vaidade. A vaidade é aparência. O ser humano olha segundo a aparência. Mas eu olho o coração, Samuel. Foi levantado e ungido pelo Espírito Santo. Foi transitando de glória em glória. Lutou onde ele estava com a unção que ele já tinha alcançado. E cada vez que ele dava vazão, foi colocado em novos lugares, novas posições, para mudar a mentalidade dele. Até que apareceu um gigante, que queriam colocar uma armadura. Ele fala, eu não estou acostumado com isso. Deus espera que você utilize, faça o que você já está acostumado com Ele, a unção, para Ele te transitar e fazer. Não pegue algo que você não está acostumado a portar, uma armadura, uma espada que você ainda não tem porte para usar ela. Mas o que você já está acostumado através das experiências que Ele já te deu com a presença, com a vontade e a utilização como instrumento em sua vida. É isso que eu espero que você exerça, para que você pode entregar muito mais. Mas muitos querem mais, Senhor, se compara a B, C, D. Mas é dano que se recebe e que muito dado também é cobrado. O investidor da lei só multiplicou o talento quando ele investiu. Há um bom depósito dentro do seu espírito e coração, que está esperando você investir em outros vasos que necessitam do que você já tem. Em outros vasos que estão querendo ter a oportunidade que você tem. Outros vasos preciosos que muitas vezes, aos olhos humanos, nada são, como a primeira palavra. Deus pega o que nada é para esse mundo, para reduzir o que acha que é a nada. Muitos vasos estão te esperando. E Deus também está te esperando. Se coloque na posição onde Ele pode manifestar o que Ele já te deu. Depois dessas transições, Davi venceu o grande adversário, Golias. Foi colocado para exercer uma nova mentalidade do pastoreado, onde ele cuidava das ovelhas do pai, dentro de um palácio, para mudar a forma de pensar, de agir, de se expressar. Algo que ele não estava acostumado, foi colocado na corte celestial, adorando. É isso que Deus muitas vezes faz da gente, para Ele nos mostrar que nossa mentalidade precisa ser mudada. Nós somos reis e sacerdotes. Quantos príncipes existem aqui, que já venceram grandes principados gigantes, que têm autoridade para te constituir, para estabelecer um desígnio dentro do seu caráter. É por isso que Deus nos trouxe aqui, como celeiro, uma preparação para a nossa mentalidade, ser preparada conforme onde a gente está e onde a gente foi plantado. Um lugar de difícil acesso, mas não de difícil acesso para o divino.
aqui Ele tem livre acesso. Se você abrir o seu coração, Ele quer te mudar, Ele quer te transformar. Deus colocou no coração e estabeleceu uma amizade com Jonatas, um príncipe, filho do rei. E essa amizade, ele recebeu as armas do rei. E Deus começou a transitar a mentalidade de Davi baseado no desígnio lá na frente. Mas Davi também passou guerra, passou luta, passou dilema, tribulação. Derrubou o primeiro gigante e fugiu. E as maiores guerras se levantaram, um exército de Saul se levantou contra ele. Mas no momento da fuga ele entrou no templo, no tabernáculo do sacerdote. E sem arma, desprotegido, perguntou: tem uma arma para me defender? E o sacerdote falou: eu tenho uma arma aqui, uma espada de Golias. A espada que você utilizou para ficar e arrancar o pescoço dele. Creio que isso veio como uma chave, um fogo, uma esperança. Jeremias fala: Senhor, traga a minha memória que me traz esperança. Muitos dilemas na vida, a gente tem que se lembrar o que Ele já fez no nosso passado, para que realmente a gente se lembre que há muito mais força, e Ele quer que a gente tire força da fraqueza do que a gente mesmo imagina. Ele vai nos espremer para extrair o melhor óleo e azeite, e o que nos traz esperança vai nos renovar baseado a confiança em quem Ele é, para que possamos avançar. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Jesus Cristo. Obrigado, Jesus, Tu és santo, Tu és fiel. Entenda, irmãos, cada pessoa que chega nesse lugar, não é por coincidência, não é por acaso, não é por à toa. Eu muitas vezes, desde quando eu passei pela graça do novo nascimento, pela misericórdia e graça de Deus, um milagre do Senhor, não era para eu estar aqui, de tanto processo que eu já vivi, minha geração, minha esposa passou, mas tudo coopera, e eu sei que isso cooperou lá atrás, para que Ele pudesse moldar. Hoje eu sei, hoje eu recebi a revelação, eu estava no pé do monte ali, com muito fardo, jugo, peso, lutando, combatendo. Eu desci do monte, não consegui orar em cima do monte. Lá embaixo do monte, Deus me deu uma graça e um descanso que eu precisava. Ao mesmo tempo veio uma convicção no íntimo do meu coração, falando que eu estou aqui, vim para essa cidade, para um tratamento e um processo de libertação da minha alma, para que Ele pudesse me estabelecer em algo baseado nas revelações, as promessas divinas. E é isso que a gente tem que entender, o porquê que a gente está aqui. Muitas coisas já estão abertas para nós, mas Deus espera que nossas atitudes condizam o que Ele fala na palavra dEle. Ele nos chama para fazer o ID dEle, mas o ID com responsabilidade. Para a gente finalizar, coloque em Mateus 28, versículo 19. Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo de Deus. O mandamento que Jesus Cristo traz aos discípulos dele, e temos que entender que quem é um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, Ele fala: aquele que quer me seguir, negue a si mesmo, tome sua cruz diariamente, siga após mim. O que ama a sua vida perde, e o que eu dei a sua vida terrena ganha a verdadeira vida. É uma lei espiritual, é necessário morrer para ganhar, perder para receber da parte dele. Isso vai nos dando uma estrutura e se tornamos discípulos. E esse mandamento que a gente tem que entender, que tem que ser revelado no íntimo do nosso coração, que fomos chamados para discipular. E como é que vem o discipulado? Através dos processos que a gente vence. O livro que o apóstolo citou quando ele trouxe a pregação no congresso da paternidade, não tem de muitos pais, fala que os pais são gerados no deserto. Cada deserto, lugar de escassez, onde Deus revela que Ele é nosso provedor, vamos passando pelas transições de vida, as libertações. Isso vai nos continuar a autoridade. E Deus nos chama para discipular as nações. É muito bom você discipular o irmão, continua, o seu vizinho, o seu amigo, a sua família. Mas nossas atitudes, a gente tem que parar para refletir. Será que vão levar a gente para as nações? Desde quando eu acordo até onde eu vou me deitar. O que eu estou fazendo quando ninguém me vê?
É o maior ministério? É a minha posição onde só Cristo me vê? Nos pés dele? Será que realmente, de fato, está sendo uma preparação para as nações? Suas atitudes no seu emprego, na sua família, no seu trabalho. Ele está te testando, te provando, vendo, querendo tocar sua consciência, te convencer do seu passado e mudar. Porque os processos da vida, Satanás ele vai utilizar o que não foi transformado ainda dentro do nosso caráter para lutar o que já foi transformado. E essas atitudes têm que dizer isso às nações. Nossa mente tem que passar por um renovo e um processo de transição para entendermos que é muito maior. E esse ministério em si foi chamado para isso. Você está aqui num processo de lapidação. Fique de pé, por gentileza, vamos finalizar já. Agradeço o Espírito Santo de Deus pela palavra, pela mensagem divina. Obrigado, Cordeiro Santo, por cada vida que aqui está, Senhor. Por cada pessoa, Cordeiro, que adentrou para ir até na sua casa. Ore em línguas um pouquinho. Ore em voz alta em línguas. Obrigado, Senhor da glória. Obrigado, Jesus Cristo. Obrigado, Altíssimo. Jeremias, quando foi chamado, escolhido desde o ventre da mãe, ungido, ele falou: Senhor, mas não passo de uma criança. A forma de olhar para si mesmo teve que mudar, Jeremias. A forma que a gente se enxerga tem que ser mudada gradativamente. É o renovo do espírito do nosso entendimento. Lugar de reflexão moral. Quando o ministério tinha ido para o Nordeste, eu tinha tido uma revelação, estava em oração. Até comentei com o bispo, eu vi como se fosse o bispo Douglas, falando, passando na porta do meu condomínio, falando: evangelista, respeite a sua consciência. Tudo que Deus já fez na sua vida, respeite isso. Respeite a sua consciência. Algumas vezes nosso líder, nosso apóstolo falou aqui, trouxe na palavra dele, que Deus trouxe revelação, um próprio anjo. Outra hora ele falou do apóstolo Guilherme Maldonado, que apareceu para ele: tu é o homem de Deus. O anjo do Senhor falou: tu é o homem de Deus. Tu é apóstolo. Outra hora já foi revelado que o ministério apostólico, ele foi chamado na virtude de João Batista. Um dia ele trouxe a revelação que apareceu um anjo aqui. Um João Batista gera o João Batista. O que Deus nos gera, nos dá capacidade para gerar. Isso é o discipulado mediado à palavra e o fundamento que está sobre esse lugar. Como sábio arquiteto, ele tem lançado, mas cada um reflita como está se edificando a si próprio. É onde vai ser gerado discípulos. E depois Deus vai te capacitar e te ungir para exercer as obras. Jesus Cristo falou: aqueles que creem em mim falarão os meus irmãos até maiores. Deus está te gerando. Deus está te capacitando. Deus está te tratando. Deus está te aperfeiçoando. Não fuja do processo. Não fuja do dilema. Enfrente. Jacó só foi promovido quando ele enfrentou, ele tomou as decisões dele. Ele decidiu lutar contra o dilema. Enganou, foi enganado. Mentiu, mentiram para ele. Mas quando ele decidiu enfrentar o tio e o irmão, e quando ele foi enfrentar o irmão, com 400 homens, apareceu Esaú. A palavra fala que ele ficou com medo. E o sentido original dessa palavra é abundância de medo. Ficou com um pavor extremo. Imagina que você fica isso. Depois de 20 anos na casa do tio, sendo tratado por Deus, voltar aos processos lá que ele tinha feito com o irmão. Mas o momento fala que ele ficou em solidão. Atravessou o rio Jaboque. E apareceu um homem para lutar com ele. Quando ele estava sozinho, um homem apareceu. Muitas vezes quando a gente está sozinho, Deus vai aparecer. Para que a gente entre numa batalha de oração. Com a presença dele. E como o homem lutou
na própria representante de Deus, o anjo do Senhor ali. E depois que venceu, Deus mudou o nome dele. Mas antes teve que tratar com ele. Qual é o seu nome? Que ele tinha se disfarçado de Esaú para receber a bênção. Qual é o seu nome? Foi na ferida. Sou Jacó. Pois bem, seu nome foi mudado. Saulo mudaram o nome dele para Paulo. Deus quer mudar a nossa estrutura. Deus quer mudar nosso caráter. Deus quer mudar a nossa forma de pensar, de expressar. Mas Ele está te esperando para você ter uma batalha na oração com Ele. No momento de solidão, de solitude, atravesse o rio. Vai ter um anjo te esperando e vai expor seus dilemas. Exponha diante dele, que Ele vai arrancar, vai tratar. E quando aquele anjo ir embora, Jacó falou: qual é o seu nome? E o anjo falou: por que quer saber meu nome? Às vezes a gente fica na circunstância, no dilema, achando que é o diabo, achando que são as pessoas. Queremos saber o nome da tribulação, o nome dos problemas. Mas tem um nome. O oleiro está nos tratando. O oleiro está nos levando para a casa dele. Tem uma luta de coração para coração com o Senhor. Vamos adorar nosso Deus. Vamos dar uma adoração ao nosso Pai. Fique com esse versículo. O oleiro nos leve para a casa dele. E esse é o maior ambiente de negociação. Que Ele nos chama para negociar. Quem você está disposto a perder para ganhar? Ele nunca vai dar menos para a gente do que a gente está disposto nessa vida a abnegar por amor a Ele. Sempre vai ter uma abundância infinita de verdade a mais. Ele é santo. A gente nunca vai ganhar de Deus nisso. Medite e reflita. Ele quer mudar sua mente, sua estrutura. Vá a esse ambiente de negociação. Que o oleiro, seu Pai, o seu Deus, seu Mestre, seu Criador, te conhece melhor que você mesmo, seu passado, presente e amanhã, sua geração, seus ancestrais. Quando você estava no ventre da mãe, todos os seus dias já foram escritos no livro da vida. Tudo já está pronto. Basta você estar no lugar certo, na hora certa, onde Ele procura e quer achar os verdadeiros adoradores. Assim agradeço minha oportunidade.